Meus pais pensaram que eu não os processaria quando roubaram a herança do vovô para dar ao meu irmão, mas agora eles vão descobrir que sim. Pessoal, vou contar a minha história e vocês me dizem o que fariam com pais que estão completamente fora de controle. Tenho 24 anos e não sei o que fazer nesse momento. Então vim aqui buscar respostas. Quero processar meus pais. Sim. Vocês leram certo. Eles gastaram todo o meu fundo universitário no casamento do meu inútil irmão. Por outro lado, minha namorada, Janon, acha que eu deveria cortar laços e seguir em frente com a minha vida. Ela sabe que eu posso acabar gastando muito dinheiro tentando processá-los e teme que eles usem suas conexões para virar o caso contra mim. Ela tende a pensar demais e também é muito intuitiva. Está sempre cuidando de mim e eu tenho um histórico de não escutá-la. Isso tem causado tensões no nosso relacionamento e acho que vou perdê-la se seguir em frente com isso. Este post não é sobre o meu relacionamento com Janon. Para que vocês entendam a situação, vou contar os detalhes necessários sobre a minha relação com a minha família. Meus pais negligenciam meu irmão e eu desde que nascemos. Morávamos na casa do meu avô e quando eu era criança, ele me contava histórias sobre como meu pai, John, desperdiçou seus melhores anos fazendo besteiras e como não era capaz de administrar nada do que meu avô tinha lhe deixado. Ele queria que meu irmão, Lester, e eu sempre aspirássemos alto. As histórias e experiências do meu avô me fascinavam. Eu passava a maior parte do tempo com ele e uma vez ouvi meus pais falando sobre como estavam enganando com uma grande quantia de dinheiro. Eu era muito leal ao meu avô e contei a ele imediatamente, sem saber a história completa. Meu avô estava acamado e não conseguia entender o que acontecia pelas suas costas. Ele não tinha meios para investigar, então pediu a seu amigo Jason, um ex-policial e ex-investigador particular, para descobrir o que estava acontecendo. Meu avô queria uma família tradicional, porque desejava que meu pai assumisse o controle depois dele, já que estava doente. Ele tinha deixado para o meu pai o controle total. Jason reuniu provas de que meu pai estava envolvido em atividades ilegais na empresa e era grave. Não vou entrar nos detalhes exatos do que eles estavam fazendo, mas saibam que meu avô ficou devastado. Ele chorou muito e eu sei que aquele homem nunca chorava. Ele se sentiu muito traído por tudo aquilo. Meu pai pediu desculpas e meu avô lhe deu uma lição de moral sobre o esforço e o sacrifício que tinha colocado no negócio. Meus pais sabiam que fui eu quem disse ao meu avô que algo estava errado. Eu era uma criança na época e não sabia o que estava fazendo. Meus pais começaram a se ressentir de mim pelo que eu fiz. Não me arrependo de ter contado a verdade ao meu avô, mas infelizmente nada de bom saiu daquilo. Meu avô perdoou meu pai, mas ele nunca mudou seus hábitos. Meu avô morreu um ano depois e deixou algo em seu testamento para todos. Ele deixou a casa para os meus pais. Ele tinha uma tia, mas ela morreu em um acidente de carro dias antes do casamento. Todos nós estávamos preparados para a morte do meu avô, já que ele estava doente há muito tempo, mas eu senti que tinha perdido um pilar na minha vida. Meu avô deixou muito dinheiro para mim e para Lester, o suficiente para que ambos pudéssemos estudar na escola e na universidade sem depender dos meus pais. Meu pai ficou com a responsabilidade de gerenciar o negócio. Ele já tinha cometido erros enquanto meu avô era vivo e depois da sua morte, o negócio afundou devido às más decisões do meu pai. Ele mal conseguia mantê-lo à tona. Muitos dos bons funcionários saíram por causa da má gestão, muita gente foi demitida e a empresa perdeu o brilho. Perderam clientes porque já não tinham as pessoas que faziam os clientes quererem o que a empresa oferecia. Não que meu pai ou minha mãe tivessem alguma vergonha por arruinar o legado do meu avô. Eles passavam os dias vivendo uma vida de luxo com o pouco que lhes restava. Sabe como é? Organizavam festas, iam às compras, saíam de férias e faziam todo tipo de coisa que não podiam pagar. Meu avô tinha contratado um cuidador para mim e para o meu irmão, e ele cuidou muito bem de mim depois que meu avô faleceu, porque meus pais não se importavam nem um pouco. Quando eu tinha uns 13 anos, meu pai demitiu o cuidador porque, segundo ele, eu já era grande o suficiente para cuidar de mim mesmo e não precisava de uma babá, mas ele era o único apoio que eu tinha quando foi demitido. Me afetou muito. Eu não tinha ninguém com quem conversar durante a minha adolescência. Meu irmão era um imbecil e meus pais me negligenciavam completamente. Eles ainda guardavam ressentimento pelo que eu fiz quando era criança. O comportamento dos meus pais me afetou profundamente, mas eu passei meus anos de escola focando nos meus estudos e tentando tirar boas notas. Meu irmão não era muito bom nos estudos e assim que terminou a faculdade, quis se casar com uma garota chamada Jéssica, que é extremamente rica. Ela não tinha que se preocupar com nada na vida e meus pais viram isso como uma oportunidade de negócio. Os pais de Jéssica estavam dispostos a adquirir a empresa do meu pai, mantendo-o como CEO. E meu pai continuaria tendo uma participação importante. Era uma situação vantajosa para todos e até eu pensei que era uma decisão inteligente. Afinal, o dinheiro para mim tinha que sair de algum lugar, e pelo menos assim o negócio se manteria vivo, não? Lester e Jéssica tiveram um casamento grandioso. Havia muita gente no casamento e era evidente que tinha se gastado muito dinheiro nele. Quando o casamento aconteceu, eu não tinha ideia de quem estava pagando o quê. Simplesmente fiquei feliz por ter sido convidado. Fui marginalizado durante todo o casamento, como qualquer outro convidado, e era realmente doloroso ver como sua própria família te ignorava em público, mas eu já estava acostumado, então não guardei rancor. Teve até uma festa pós-casamento para Lester e Jéssica, e uma mulher se aproximou de mim e me perguntou quem eu era. Expliquei que era irmão de Lester, e a mulher começou a elogiar os esforços da minha família para organizar tudo e gastar tanto dinheiro. Perguntei quem ela era, e ela era a tia de Jéssica. Fiquei bastante preocupado. De onde meus pais tiraram tanto dinheiro para gastar no casamento? Mas não pensei muito no assunto, porque achei que não era da minha conta.
Ou pelo menos achei que a tia de Jéssica estava confusa. Eu tinha quase certeza de que os arranjos deviam ter sido feitos pela família de Jéssica. Uns 2 anos depois do casamento do meu irmão, chegou a hora de eu ir para a faculdade. Foi aí que recorri ao dinheiro que herdei do meu avô. Eu estava muito feliz naquele momento, porque recebi uma carta de uma universidade muito boa, a qual não vou mencionar aqui, mas vocês já sabem. Minha história não é tão triste porque, no final, consegui estudar na mesma universidade, mas naquele momento, meu mundo desabou por causa da notícia que recebi. Toda a minha herança já tinha sido gasta. Meus pais eram os fiduciários do meu dinheiro e sacaram tudo que estava em meu nome. Fui confrontá-los e disse que precisava do dinheiro para a faculdade, e meu pai me acalmou e disse que eu não precisava ir para a faculdade, oferecendo-me um trabalho em seu lugar. Recusei a oferta e pedi que me devolvessem meu dinheiro. Meu pai me disse abertamente que todo o dinheiro tinha sido gasto no casamento do meu irmão. Fiquei absolutamente furioso no começo. Meu pai tentou me explicar o quão importante era o casamento e como precisávamos causar uma boa impressão na família de Jéssica, já que meus sogros iam nos ajudar. Minha mãe acrescentou a história chorando sobre como quase teve que vender todas as suas joias. Ambos começaram a tentar me convencer a não fazer um escândalo por causa disso. Disseram que a educação não era tão importante assim e que eu deveria contribuir usando minha inteligência nos negócios da família. Eu disse que não estava interessado e lembrei a eles que já tinham vendido a empresa. No começo, meus pais estavam calmos, mas eu estava determinado a ter meu dinheiro de volta. Quando me recusei a ouvi-los, eles começaram a ficar agressivos e me condenaram por tê-los dedurado quando criança. Eu disse ao meu pai que ele não era nada mais que um fracassado e dei um discurso sobre como ele tinha falhado como pai para ambos e como nem sequer conseguiu administrar o negócio. Concluí ameaçando processá-los. Meus pais riram da ideia e disseram que eu não tinha coragem de fazer isso, porque perderia o caso e passaria vergonha na frente de todos. Meu pai me disse para me comportar ou me expulsaria de casa, me deixando sem teto. Me chamaram de inútil e disseram que eu não seria nada sem eles. Não consegui suportar mais, então fiz minhas malas e fui embora com raiva. Não sabia para onde ir e planejava dormir em um banco no parque da cidade naquela noite, mas já não me encontrou e insistiu que eu fosse morar na casa dela. Só tinham se passado 3 meses desde que nosso relacionamento tinha começado e foi realmente desconfortável ir para a casa dela. Apesar de tudo, decidi ir em vez de dormir na rua sob a ameaça de um ataque. Devo minha vida a Janon e seu pai, Dave. Se não fosse por eles, não sei o que teria feito. Meus outros amigos também me apoiaram muito naquele momento. Um amigo do meu avô, que era gerente de um banco, me ajudou a financiar meus estudos com um empréstimo estudantil, mesmo sem um fiador. Tudo estava pronto para que eu pudesse ir para a faculdade e eu não poderia estar mais grato a eles. Eles me apoiaram o tempo todo. Consegui equilibrar a faculdade com vários trabalhos de meio período. Meus pais não me ligaram nem tentaram se reconciliar. Lester me ligou 1 ou 2 vezes para pedir que eu me desculpasse com a mamãe e o papai. Depois de pensar muito, decidi convidá-los para minha formatura, na esperança de resolver nossas diferenças. Não queria que minha família perdesse um evento tão importante, mas eles não apareceram. Lester me disse mais tarde que eles não foram porque eu não tinha me desculpado corretamente. Janon e Dave estavam presentes para mim e são uma parte muito importante da minha vida. Eu os considero minha verdadeira família. Desde que saí de casa, eles estiveram comigo nos bons e maus momentos, e eu lhes agradeço profundamente por todo o amor que me deram. Já se passaram 3 anos desde que me formei e minha família não me contatou nenhuma vez. Janon sempre cuidou de mim e sempre foi tão madura, mas quero processar meus pais por terem gastado minha herança. Esse tem sido meu plano desde que saí de casa. Janon não concorda comigo porque ainda tenho muitas dívidas para pagar e ela sente que devo me concentrar no trabalho, que é uma das poucas coisas que tenho a meu favor neste momento. Processá-los sempre foi meu objetivo e temo decepcionar Janon. Não sei o que fazer e realmente preciso de ajuda e conselhos agora. Vou precisar consultar um bom advogado para me aconselhar, porque não sei nada sobre processar pessoas. Por favor, me digam o que devo fazer. Qualquer conselho ou dica será de grande ajuda. Atualização. Primeiramente gostaria de agradecer a todos pelos comentários. Eles me ajudaram muito. Passaram-se várias semanas e recebi alguns comentários dizendo que eu não deveria arriscar meu relacionamento por causa do conflito com meus pais. Quero esclarecer que não me sinto no direito de nada. Sei que muita gente tem mais dificuldades do que eu, e não se trata das minhas dificuldades, mas de ensinar uma lição aos meus pais. Eles me prejudicaram, pensaram que eu não poderia processá-los nem fazer nada a respeito, e riram na minha cara. Eu queria mostrar a eles que estavam errados, então decidi processá-los, mas realmente não está indo a meu favor. Já não está me apoiando, mas ao mesmo tempo está decepcionada. Tenho refletido muito desde a minha última postagem, mas a raiva não desaparece. Eu estava com raiva pela maneira como me trataram, enquanto Lester recebeu tudo. Lutei a vida toda pelo básico. Meus pais demonstravam afeto por Lester e me ignoravam completamente, e eu queria me vingar deles pelo abandono. Janon nunca poderia entender completamente, porque seu pai sempre foi amoroso com ela e ela não passou pelo que eu vivi. Meu avô me valorizava meus sonhos, e me deixou algo para que eu pudesse ser alguém nesta vida. Roubaram isso de mim e eu não posso simplesmente deixar passar. Eu precisava dizer a eles e ao mundo como me machucaram. O que eu queria era expressar como me sinto diante de todos, sabe? O processo de entrar com a ação foi absolutamente exaustivo. Nunca imaginei como seria difícil. Comecei a entender o que Janon estava me dizendo. No entanto, minha raiva continuava me motivando a seguir em frente e lutar por mim mesmo. Janon não tentou me impedir, mas continuou preocupada. Contatei um advogado especializado em disputas familiares e questões de herança. Meu advogado estava bastante confiante de que eu ganharia e sua confiança me fez pensar que nada poderia dar errado. Entrei com uma ação acusando
acusando meus pais de desperdiçar os fundos da minha herança que eram destinados a mim e à minha educação. Senti uma sensação de empoderamento ao entrar com a ação. Pensei que quando recebessem a notificação, eles ficariam com medo e tentariam falar comigo para que eu retirasse a ação. Mas como eu estava enganado, assim que entrei com a ação, meus pais contrataram advogados e estavam prontos para lutar a batalha legal contra mim. Eu continuava confiante de que ganharia, mas não percebi o quão importante é ter um bom advogado. Meus pais tinham uma equipe jurídica completa, com as melhores mentes para assessorá-los. Eles contra-atacaram com um processo por difamação, alegando que eu estava fazendo acusações falsas e tentando prejudicar sua imagem. Segundo seus advogados, eu não tinha o direito de processá-los porque, como meus tutores legais, eles tinham pleno controle sobre os fundos da minha herança. Eles mudaram o foco do caso e o transformaram em um ataque ao meu caráter. Meus pais reuniram todas as provas para me pintar como um adolescente problemático. Eles chamaram todas as pessoas que trabalhavam em casa e pagaram para que falassem contra mim e dissessem ao tribunal que eu era um filho ingrato. Eles também reuniram provas de que estavam passando por dificuldades financeiras e afirmaram que todo o dinheiro da herança foi gasto para que meu irmão e eu tivéssemos uma boa vida. Jogaram a carta de vítimas e afirmaram que a única razão pela qual gastaram o dinheiro no casamento do meu irmão foi para salvar o negócio da família, o que beneficiou a todos, inclusive a mim. Eles tinham todos os registros para provar que estavam passando por problemas financeiros. Meu pai também disse ao tribunal que estava disposto a me oferecer um bom cargo na empresa para que eu pudesse trabalhar e terminar a faculdade, mas que eu queria tudo de mão beijada. Meu pai afirmou que eu fui embora de casa, mas que eles sempre tentaram manter contato através do Lester. Meus pais estavam dizendo meias verdades ao tribunal e meu advogado não conseguiu me defender adequadamente. Continuei lutando, mas não se chegou a nenhuma conclusão. Parecia que meus pais estavam apenas prolongando o caso. Os atrasos estavam causando um fardo financeiro para mim. As despesas legais começaram a se acumular e a me drenar à medida que os dias passavam. Comecei a me arrepender e desejar ter escutado Janon. Eu lhe prometi que isso não consumiria minha vida, mas consumiu. Me lancei no processo sem pensar nas consequências a longo prazo. Eu tinha dívidas para pagar e estava gastando todo o meu dinheiro. Pensava que de alguma forma, meus pais se importavam comigo, mas com o passar dos dias, percebi que não era assim. Eles estavam empenhados em se proteger e não havia sinais de que percebessem a dor que me causaram. Atualmente, estou arruinado financeiramente e estou pensando em desistir. Quer dizer, não sei mais o que fazer. Não tenho ideia e não tenho ninguém com quem conversar. Não consigo falar com Janon, embora ela não esteja me dizendo isso. Não tenho forças para dizer a ela que ela estava certa. Simplesmente me sinto mal porque o caminho para a justiça é tão difícil. E o dinheiro e o poder influenciam tanto, sabe? Ainda vou tentar o máximo que puder, mas estou pensando em fazer um acordo. Atualização 2. Já se passaram alguns meses desde a minha última atualização. Nunca pensei que chegaria o dia em que escreveria isso, mas hoje estou feliz de estar aqui. Na minha última atualização, contei a vocês como a batalha legal com meus pais foi um desastre. Me afetou muito emocionalmente e eu não sabia o que fazer. Dave me ligou para conversar, ele estava preocupado, e veio falar sobre meus sentimentos e emoções em relação aos meus pais. Disse que se eu tivesse dado esse passo, não deveria parar até obter o resultado desejado. Aconselhou-me a conseguir um advogado melhor, em vez de continuar gastando meu dinheiro com alguém que não estava conseguindo resultados reais, especialmente se eu estava com a razão. Dave me indicou um advogado e embora os honorários fossem bem altos, definitivamente fora do meu orçamento, por muito. Coloquei todo o meu dinheiro nisso. Até peguei outro empréstimo para cobrir os custos. Continuei em dúvida, pensando que estava louco, que era um estúpido por fazer isso, mas queria viver minha vida sem arrependimentos. Informei meu novo advogado sobre tudo e ele começou a investigar. Eu estava impaciente, pois estava demorando muito para me dar uma resposta sólida e minha ansiedade crescia com o tempo. Mas no final, meu advogado conseguiu construir um caso bastante sólido. Ele obteve registros bancários que mostravam que meus pais gastavam dinheiro em artigos de luxo e que faziam viagens de todos os tipos. Todo esse dinheiro vinha da herança do meu irmão e minha. Os registros mostravam claramente que eles não estavam passando por dificuldades financeiras e que em vez disso usavam o dinheiro em benefício próprio. Fomos ao tribunal com essa evidência sólida e o juiz reavaliou o caso. O impulso mudou a meu favor, o que foi inesperado para os advogados dos meus pais, que até então estavam bastante confiantes. Meus pais começaram a ficar nervosos e a fazer afirmações ridículas, como dizer que éramos nós, os filhos, que implorávamos por todos aqueles artigos de luxo. Eles tentaram justificar que todas as transações foram feitas de boa fé, mas a quantidade de gastos tornou impossível esconder suas ações. Tudo indicava claramente que meus pais tinham esgotado minha herança para seu próprio benefício, não para o meu. O juiz decidiu a meu favor e ordenou que eles me dessem a casa que meu avô lhes deixou, a qual eu havia solicitado. O tribunal também ordenou que pagassem indenização por danos morais para compensar o sofrimento mental que me causaram. O processo por difamação contra mim desmoronou. Eles não tinham nada para apoiar as mentiras que estavam contando. Estou tão grato que já não tenha ficado ao meu lado durante todo o processo e sou incrivelmente grato pelo apoio de Deus. Meus pais também foram obrigados a cobrir os custos do litígio, o que realmente me ajudou muito.
O dinheiro que recebi me permitirá pagar algumas das dívidas que acumulei. Como resultado, eles me deram a casa dos meus pais, já que não tinham muitos bens para me pagar e se tivessem usado todo o dinheiro da venda da empresa, não teriam dinheiro para manter a casa do meu avô. Eu poderia vendê-la para conseguir algum dinheiro, mas prometi a Janon que um dia viveríamos em uma casa grande e quero cumprir essa promessa. Além disso, ela guarda muitas lembranças para mim. Ela sempre esteve ao meu lado e estou muito feliz por esta vitória. No entanto, não foi tão satisfatório quanto eu pensei que seria. Meus pais não mostraram nenhum remorso pelo dano que me causaram. Eles me lançaram olhares frios no tribunal, como se eu fosse o culpado. Eles têm dito às pessoas que sou um filho ingrato e se mudaram da propriedade para um apartamento alugado. Arruinaram completamente minha reputação perante os outros. Me sinto mal por isso, mas espero não pensar nisso por muito tempo. Atualização 3. Sei que já se passaram vários meses e nunca pensei que voltaria aqui, mas aqui estou, com grandes novidades. A grande novidade é que Jessica se divorciou de Lester. Ela se cansou de Lester não fazer nada da vida, vivendo sem ambição alguma. As brigas dele saíram do controle e a preguiça de Lester estava arruinando o relacionamento. Jessica estava carregando sozinha o peso de trabalhar e cuidar da casa. O relacionamento tinha perdido completamente a chama, e Jessica só queria sair daquilo, então pediu o divórcio. O processo de divórcio foi rápido e como Lester tinha assinado um acordo pré-nupcial, não recebeu nada no divórcio. Jessica ficou com a custódia do filho deles e Lester só pode vê-lo nos fins de semana. Acostumado à vida confortável que levava com Jessica gerenciando tudo, Lester não sabia o que fazer. Ele acabou se mudando de volta para a casa dos meus pais. Os pais de Jessica não queriam saber mais nada de Lester nem da minha família depois do divórcio. As coisas pioraram ainda mais quando o pai de Jessica desenterrou todos os erros que meu pai tinha cometido ao dirigir a empresa. Ele convocou uma reunião com os acionistas e destacou cada erro que meu pai tinha cometido. O fato de eu ter ganhado o caso no tribunal só piorou as coisas. Todos decidiram que meu pai era incompetente e o obrigaram a renunciar. Para piorar as coisas, meu pai já vinha vendendo suas ações da empresa pouco a pouco para o pai de Jessica, tudo para manter seu estilo de vida perdulário. Agora, meu pai está arruinado. Não havia mais dinheiro suficiente para manter seu estilo de vida e as coisas começaram a desmoronar. Lester entrou em uma espiral descendente total após o divórcio. Ele não conseguia um emprego estável e meus pais começaram a chamá-lo de inútil por não conseguir fazer nada. Eles o culparam pela sua queda, dizendo que nada disso teria acontecido se Jessica não tivesse se divorciado dele. Eles até obrigaram Lester a se desculpar com Jessica, na esperança de que ela lhe desse outra chance, mas Jessica já tinha seguido em frente. Meu pai, desesperado, voltou a procurar o pai de Jessica para implorar por outra chance, mas foi rejeitado. O pai de Jessica jogou suas cartas com inteligência, enquanto meu pai agiu como um tolo. A única coisa que meu pai sempre soube fazer bem é gastar dinheiro, não ganhá-lo. Aqui vem a parte mais louca. Meus pais e Lester vieram à minha casa para me pedir desculpas. Eles imploraram para que eu os deixasse ficar na casa para economizar no aluguel. Tentaram me manipular emocionalmente, mencionando o nome do meu avô, tentando me convencer de que era isso que ele teria querido. Eu disse para eles irem embora e nunca mais me mostrarem a cara. Meus pais, é claro, me disseram o que pensavam ao ir embora, mas deixei claro que não havia esperança de reconciliação depois de tudo que eles fizeram. O pedido de desculpas deles era motivado pelo interesse próprio, não por um verdadeiro remorso, e nunca poderei perdoá-los. Me entristece que meu pai tenha vendido todos os negócios do meu avô por causa da sua ganância. Meu avô colocou seu sangue e suor nesses negócios, e agora eles se foram. Ironicamente, estou grato ao pai de Jessica por ter salvado a empresa, embora ela não esteja mais na família. É um pensamento distante, mas talvez, só talvez, o filho de Lester possa um dia continuar com o legado da nossa família. Atualização 4. Já faz um tempo desde a minha última atualização e a verdade é que as coisas mudaram bastante para melhor, no meu caso. Janon e eu estamos prestes a nos casar, e embora eu não diga que é um casamento precipitado, a realidade é que ela está grávida. Já faz um tempo que moramos juntos, então o casamento era algo que vínhamos planejando, mas este novo capítulo em nossas vidas acelerou um pouco as coisas. Estamos muito animados para começar nossa própria família e ter a casa do vovô, que é bem grande, nos permitirá enchê-la de crianças, algo que ambos desejamos. Agora, para aqueles que acompanharam minhas postagens, sabem que a minha família é sempre o centro do drama e esta atualização não seria a exceção. Não poderia deixar de contar o que aconteceu com eles. Então aqui vai. Lester finalmente conseguiu um emprego, embora esteja longe de ser o emprego dos seus sonhos ou algo que lhe permita manter o estilo de vida que tinha quando era casado com Jessica. A verdade é que desde o divórcio a vida cobrou seu preço. O luxo e as comodidades que Jessica proporcionava ficaram para trás. Também não me surpreende que ela tenha encontrado um novo namorado, o que eu soube por uma fonte próxima. Honestamente, era algo que já se esperava. Jessica é uma mulher inteligente, bonita e com dinheiro. Encontrar alguém para ocupar o lugar de Lester não deve ter sido um desafio para ela. A verdade é que fico feliz por Jessica. Ela merece algo melhor, e Lester claramente não era a pessoa certa para ela. Além disso, o fato de que agora sua vida não está mais ligada à da minha família é algo que lhe fará muito bem. Agora, quanto aos meus pais, o drama não parou de acontecer. Apesar de ainda terem algum dinheiro da venda da empresa, em vez de serem sensatos e administrarem bem, eles decidiram continuar gastando como se fossem milionários. Alugaram um apartamento caro demais para suas possibilidades, daqueles que você claramente não pode pagar quando não tem uma renda estável,
E não pense que eles mudaram seu estilo de vida, continuaram esbanjando em luxos desnecessários. Como se o dinheiro nunca fosse acabar. O dinheiro acabou e mais rápido do que eles esperavam. Quando isso aconteceu, a quem vocês acham que eles recorreram pedindo ajuda? Sim, acertaram. Voltaram para mim. A mesma pessoa de quem tiraram a herança. O mesmo filho que ignoraram durante anos, implorando novamente por um lugar para ficar. Desta vez, minha resposta foi ainda mais categórica do que antes. Disse a eles que não, já que precisávamos do espaço para nossa família em crescimento. Meu pai, incapaz de aceitar a rejeição, disse que a casa tinha muitos quartos e que eles poderiam usar um, mas deixei claro que esses quartos já estavam reservados para nossos futuros filhos. Meu pai protestou, dizendo que ainda não os teríamos, mas respondi que já não e eu queríamos ser precavidos. Uma vez que o primeiro chegasse, provavelmente os outros viriam logo, e queríamos estar preparados. Finalmente, quando viram que não conseguiriam ficar na casa, meu pai, em uma última tentativa desesperada, me pediu dinheiro. Segundo ele, embora agora tivesse um emprego, mal conseguia cobrir suas despesas. Claro, isso não faz sentido, já que muitas pessoas com empregos normais vivem perfeitamente bem, mas para meu pai nada é suficiente. Seu estilo de vida não se adapta à realidade em que ele agora vive. É claro que também disse a ele que não lhe daria dinheiro. Disse que o tinha gasto no casamento, o que claramente não o agradou, mas a verdade é que não me importei. Depois de tudo que eles fizeram, não tenho nenhuma intenção de continuar sustentando-os. Sei que no final eles conseguiram um apartamento normal, com um par de quartos, em um bairro mais modesto. Para qualquer pessoa, isso seria mais do que suficiente, mas para meus pais é como se estivessem vivendo no quinto círculo do inferno. Não sei se esse é o pior círculo do inferno, mas com certeza é como eles veem a situação.